Salve, galera! Aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias, passando aqui para mais uma aula de Revolução Russa e trazendo questões de vestibulares antigos, tá certo? Vamos lá. Aula 2. Primeira questão de hoje diz o seguinte: a Revolução Socialista da PUC, questão da PUC do Rio de Janeiro, e é recente, de 2018. A Revolução Socialista na Rússia, em 1917, foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que derrubou o regime czarista ou czarista, tá certo? A gente pode falar tanto czarista como czarista, e estabeleceu o socialismo no país. Sobre o contexto sociopolítico anterior à Revolução, analise as afirmativas a seguir. A maior, a maior parte da população estava no campo, submetida a condições de trabalho muito precárias devido a um sistema fundiário concentrado. Verdadeira, tá certo? 2. A indústria e o setor financeiro se desenvolveram muito ao longo do século XIX e se tornaram base de uma forte burguesia nacional. Falso, né, galera? É, A indústria no século XIX, ela ela é incipiente, tá certo? Você tem a maior parte da população vivendo no campo. Era um país agrário, a Rússia, antes da Revolução. 3. A Igreja Ortodoxa mantinha forte influência sobre a elite aristocrática e era um dos pilares ideológicos do regime monárquico. Sim, verdade. Tanto que tem um vídeo que a gente fez de análise de imagens sobre a pirâmide russa, né, da sociedade russa. Eu vou deixar no card aqui, e lá a gente tem uma referência da influência da igreja sobre o próprio czar, tá certo? Então a 3 é verdadeira. E 4, no decorrer do século XIX, o operariado russo tornou-se a principal oposição ao regime monárquico através da sólida rede de sindicatos e partidos. Essa é falsa, né, galera? O único partido que ocorreu lá foi o partido que, no final das contas, se dividiu em bolcheviques e mencheviques. Então, não tinha uma sólida rede de sindicatos e partidos. Então, aqui, a opção correta é a letra C, 1 e 3 verdadeira. Tá certo? Para o próximo, 5, Federal do Espírito Santo. A Revolução de 1917, derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Assinale a alternativa correta em relação a medidas adotadas pelo novo governo. Com a abdicação, letra A, com a abdicação do czar, estabeleceu-se uma aliança política entre os líderes do regime czarista e os dirigentes do governo provisório. Falso. Essa não é verdadeira. Os líderes do governo czarista, do regime czarista, foram afastados, tá certo? B. Lenin é prisioneiro político exilado na Sibéria. Falso. Ele não estava na Sibéria, certo? Ficou excluído do processo revolucionário. Não, ele participa do processo revolucionário. Tanto que a última revolução, a de outubro, ele participa, né? Ele é o grande mentor dessa revolução. C. O governo socialista colocou em prática imediatamente o projeto de reconstrução da economia, a NEP, Nova Política Econômica. Essa é falsa, porque a NEP só surge em 1921 e ela não é em 17, tá certo? Letra D. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração das leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, pela separação entre igreja e Estado, pela reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. Essa é zero bala, é a verdadeira, tá certo, galera? E vamos ver no nível político, o governo revolucionário promulgou no mesmo ano uma nova Constituição que legitimou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Essa é falsa, porque isso só vai ocorrer após a Guerra Civil, certo? E a Guerra Civil dura até 1921, tá certo? Então aqui a resposta é a letra D de dado. Galera, esse foi mais um vídeo para o canal, espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!